Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Ana Carmo, CEO da Scope. Estamos prestes aqui a começar uma masterclass que com certeza vai mudar a forma como olha para os seus problemas que surgem diariamente e na sua organização. As competências de problem solving são cada vez mais necessárias e o mercado que está aberto e globalizado torna tudo muito mais fácil na hora de estabelecer parcerias, mas deixa também os negócios muito mais vulneráveis a fatores que não podemos controlar. Falo da pandemia, como falo das crises financeiras, guerras ou até mesmo da concorrência com que todos lidamos no nosso dia-a-dia. Por isso mesmo, qualquer profissional tem hoje de saber ler um problema, estruturá-lo e encontrar uma solução. Foi a pensar nestas necessidades atuais que a Scope, juntamente com o Inove, decidiu criar esta masterclass, como usar design de sprint com ChatGPT para resolver problemas empresariais. Para quem não nos conhece, a Scope faz parte do grupo empresarial HU, presente no mercado há mais de 12 anos. Oferecemos formação pública e corporativa, consultoria em gestão de projetos, tecnologias, com base no mindset agile. Focamos na transformação digital e no desenvolvimento humano de forma integrada e transversal a todas as áreas de uma organização. Estamos no mercado desde 2013, já formámos e trabalhámos mais de 8.000 formandos, mais de 800 clientes e 600 projetos. E é neste caminho, centrado na transformação de pessoas e organizações, que vamos e queremos continuar. Como parceiro, temos connosco o Inove, uma das maiores infraestruturas e centros tecnológicos nacionais no domínio das tecnologias da informação, comunicações e eletrónica, e um agente dinamizador de projetos de inovação e desenvolvimento, consultoria e auditoria tecnológicas e investigação aplicada em diferentes áreas. Quem nos vai guiar hoje nesta apresentação é o professor do Instituto Superior Técnico, Miguel Mira da Silva, e Hugo de Sousa, especialista em inovação empresarial. São eles os especialistas desta tarde que nos vão guiar nesta masterclass sobre como usar design de sprint com ChatGPT para resolver problemas empresariais. Obrigado por estarem aqui connosco, Miguel e Hugo. Deixo o convite para quem nos está a ver, deixar também as suas perguntas e os seus comentários sobre inovação, inteligência artificial ou dificuldades que sentem que estão a acontecer nas suas organizações. Aproveitem este webinar e o expertise destes extraordinários profissionais para estabelecer qualquer questão. E esclarecer, obviamente. Miguel e Hugo, agora é com vocês. Brilhem. Então, boa noite a todos. Já vou passar já a palavra ao Hugo e depois vou apresentar e dar aqui também alguns exemplos. Hugo. Olá, boa noite a todos e obrigado pelo vosso tempo para estarem aqui hoje. O meu nome é Hugo Sousa, se calhar alguns já me viram por aí pelas redes, em particular pelo LinkedIn. Eu trabalho em inovação empresarial já há mais de 15 anos, diria. Basicamente ajudo empresas e pessoas a aprender a inovar e se calhar este é o primeiro tema de hoje, é que é possível aprender a verificar se há valor naquela minha ideia, ou seja, a inovação está ao alcance de todos, ok? E nós temos métodos, vamos trazer aqui hoje um de muitos métodos estruturados para que seja possível numa empresa estabelecida, numa startup, ou até se vocês tiverem uma ideia e quiserem montar o vosso negócio, saber o mais rapidamente possível e com o menor custo possível se vale a pena investir no desenvolvimento dessa ideia ou não. Não sei, Miguel, se queres dar aqui algumas notas prévias antes de eu começar a minha apresentação. Pronto, só para dizer que este programa junta aqui 3 temas que me são muito caros e que eu faço há muitos anos e gosto muito, que são, no fundo, as boas práticas de gestão. Parece que não, mas o Design Sprint é uma forma de trabalhar, uma forma de inovar e é muito importante não estarmos a trabalhar de forma ad hoc, mas sim usando boas práticas que nós sabemos que funcionam. O Design Sprint é uma boa prática para inovar. Por outro lado, nós também temos aqui a inteligência artificial, que é a tecnologia mais recente e que está tanto na moda, mas que eu tenho estado a fazer experiências também e a acompanhar muitas outras experiências e de facto funciona. E depois eu até vou dar aqui um exemplo, por exemplo, na criação de vídeos, que não vou dar já, mas vou dar daqui a nada, em que posso garantir que nós conseguimos aumentar a produtividade para aí 10 vezes usando estas tecnologias. Portanto, a ideia é juntar estes 2 temas, de inteligência artificial generativa e da inteligência artificial em geral, mas especialmente esta generativa, que é a mais recente, com um método de inovar para conseguirmos fazer inovação ainda melhor e muito mais rapidamente e muito mais eficientemente
do que nós já conseguimos fazer antes. Hugo. Ok, muito bem. Então, se me permitem, eu vou partilhar aqui o meu ecrã e iniciar aqui a minha... Não lhe quero chamar a apresentação, porque eu gostava que isto fosse o mais ativo possível. Portanto, eu convido todos a participarem, deixarem aqui questões, comentários, para que isto seja, de facto, interativo. Deixem-me partilhar o ecrã. Ok. Deve ser aqui. Bom, então começando pelo início. Portanto, este curso basicamente explica de forma prática o método Design Sprint e provavelmente alguns de vós já ouviram falar em Design Thinking. Só para normalizar aqui o conhecimento, o Design Thinking é um método centrado nas pessoas, portanto no público-alvo para que eu estou a tentar criar um produto ou um serviço. É um método colaborativo em que basicamente uma equipa tenta perceber qual é a real necessidade que esse público-alvo tem, e é um método experimental, quer dizer que eu vou fazer vários testes até acertar de facto em duas coisas. Qual é o problema que realmente eu devo resolver? Muitas das vezes nós às vezes achamos que o problema é um, mas depois é outro, quando começamos a investigar, e depois de definirmos qual é que é o problema, vamos então gerar ideias para pensar qual é que é a melhor solução para o resolver. Tendo uma visão clara sobre a ideia que nós temos ou sobre a solução para resolver o problema, está na hora de começar começando, como nós costumamos dizer em Design Thinking, e prototipar. Prototipar com aquilo que estiver à mão, com o que for mais prático, o que for mais rápido. Isso muitas das vezes passa por fazer até um desenho de ecrãs em papel. E, por que não, agora tirar partido das ferramentas de inteligência artificial e sem qualquer tipo de conhecimento de programação, conseguir criar uma app em alguns minutos. E depois testar aquilo que é o nosso protótipo com o nosso público-alvo para o mais cedo possível recolher feedback positivo, feedback, entre aspas, negativo, daquilo que nós estamos a fazer. Portanto, o Design Thinking acaba por ser uma abordagem em termos de mentalidade em que nós dizemos eu não sei qual é a solução certa e para isso eu tenho que testar, mas acima de tudo é uma abordagem estruturada para que um conjunto de pessoas consiga seguir um conjunto de passos para verificar o valor que uma determinada ideia tem. Ou seja, o que é que eu estou a dizer com isto? Eu estou a dizer que é possível, eu costumo dar este exemplo, navegar a incerteza através de um método estruturado. Portanto, a inovação está ao alcance de todos. E a partir do momento que nós percebemos que a inovação está ao alcance de todos e que nós podemos aprender, nós podemos fazer aquilo que fazemos todos os dias nas áreas de operações. Nós podemos ensinar as pessoas qual é o processo e podemos ter pessoas a executar um processo de forma eficiente para descobrir que produto ou serviço é que devemos construir e devemos entregar ao nosso cliente. Mas não apenas para produtos novos. Eu posso pensar em algo que eu já tenho e ter ideias para uma melhoria radical. Mas antes de fazer um grande investimento num novo projeto, se calhar eu devo começar devagar, devo começar com o mínimo custo possível para evitar aquele que é o maior risco de todos e que eu já levo alguns anos disto, não vejo em alguns documentos de gestão de risco dos projetos, que é o risco de desenvolver o produto errado. Ou seja, eu gasto tempo, muitas das vezes faço um business case, faço uma folha de Excel fantástica a pedir 200 mil euros, 300 mil euros para aprovar um projeto, aquilo tudo parece bem no Excel, parece tudo muito bem no Gantt chart, no caminho crítico, nos recursos que eu vou afetar, desenvolvo aquele produto ou serviço e depois chego ao terreno e as coisas são muito diferentes. Aliás, eu ainda esta semana vi um case study extraordinário. O exército norte-americano estava a desenvolver uma tecnologia para dual use, para uso militar e uso civil, com HoloLens, portanto, realidade aumentada, e estouraram 22 milhares de milhões para nada. Aquilo não funcionou. Portanto, um projeto à moda antiga, um business case, um conjunto de hipóteses não testadas, sem evidências, vamos desenvolver, vamos gastar dinheiro e depois aquilo acaba por não resolver o problema que devia resolver. Portanto, o Design Thinking, só aqui também para dar algum contexto, não é novo. O Design Thinking tem mais de 20 anos, ok? Nada de novo. E já vou falar sobre o tema do AI. Nós, em termos de inovação, eu diria que temos 3 grandes eras. O Design Thinking foi a massificação de como é que nós inovamos. Eu diria que a maior parte das organizações de média e grande dimensão hoje já ouviram falar de Design Thinking ou usam os métodos do Design Thinking. É comum no PSI 20 português encontrarmos laboratórios de inovação, pessoas que são especialistas em design de serviços. Na prática é o Design Thinking aplicado ao design de serviços.
e isto é a primeira era de inovação. A segunda era de inovação surge com um livro muito famoso, que alguns de vós conhecem, que é o Lean Startup, escrito pelo Eric Ries há cerca de 15 anos atrás. Coincidiu aqui em Portugal com o surgimento de algumas incubadoras e do empreendedorismo, em que várias pessoas decidiram, até por obrigação, por uma crise de mercado, 2012, 2013, decidiram lançar a sua empresa. E basicamente havia e há um livro chamado Lean Startup que explica que inovar é nada mais nada menos do que um método científico. Portanto, eu formulo um conjunto de hipóteses, ou seja, eu acredito que, penso que experiências é que eu devo fazer para validar ou invalidar essa hipótese e vou para o terreno fazer um teste. Portanto, basicamente é uma forma estruturada de eu validar as minhas ideias. A terceira era dos processos de inovação é a era que nós estamos agora e na prática estamos todos ainda a aprender. Portanto, basicamente a inteligência artificial aplicada a estes métodos de inovação vem a encurtar ainda mais o processo. Portanto, ao nível do design thinking, basicamente tínhamos 5 etapas, uma fase de empatia em que vamos para o terreno sentir as dores do cliente, sentir literalmente, isto é muito mais do que questionários da era do marketing. Aqui vamos identificar um conjunto de problemas. Na segunda etapa vamos definir que problema é que queremos atacar. Tendo bem claro que problema é que eu quero atacar, eu passo para o espaço da solução, vou gerar um conjunto de ideias, vou prototipar o mais rapidamente possível. Deixa-me só aumentar aqui a espessura da caneta. Com o meu protótipo já feito, eu vou para o terreno testar, vou recolher feedback e com base neste feedback eu vou, se calhar, reformular o problema, porque afinal o problema que eu queria resolver era outro, ou não, afinal até acertei e se calhar vou ter que refinar aqui o meu protótipo e voltar a testar com utilizadores, fazendo aquilo que no fundo é a cocriação do produto ou serviço, ok? Nada de novo no Design Thinking. O que surgiu mais recentemente, em meados de 2017, foi, eu diria, uma versão rápida desta abordagem do Design Thinking, chamada Design Sprint, que alguns de vós provavelmente já conhecem, mas para dar aqui algum contexto, a Google tem uma área de capital de risco que investe em empreendedores. E como podem calcular, muitos empreendedores iam bater à porta da Google a pedir dinheiro para o desenvolvimento da sua ideia. Muitas das vezes estava na fase do PowerPoint, de um pitch deck. E aquilo que a Google Ventures, portanto, de risco, a empresa de risco da Google fez, foi, ok, nós precisamos de um método para que a decisão de investimento não seja apenas com base num PowerPoint ou com base numa ideia. Portanto, o que nós precisamos é de uma fórmula que permita trazer pelo menos uma iteração de algumas evidências, nem que seja de interesse de cliente. Já nem falo de viabilidade do modelo económico ou de capacidade, de facto, de executar aquela ideia. E é nesse contexto que surge o Design Sprint, um método que nos últimos anos ficou bastante popular, em particular porque foi escrito por uma das pessoas da Google Ventures, e este livro foi um verdadeiro sucesso, e ainda é, porque basicamente é bastante autoexplicativo sobre o método, em particular para quem tem algum contexto. Para quem não tem, temos aqui este curso para rapidamente aprenderem o método, tornarem-se facilitadores de Design Sprint, mas não na versão 2017, mas na versão 2024. Ou seja, como é que eu faço um Design Sprint com a ajuda das ferramentas de inteligência artificial? Continuando aqui o meu zoom in. Como é que funciona o Design Sprint? Portanto, o Design Sprint, na sua primeira versão, são 5 dias. Entretanto, se forem procurar, já há versões de 4 dias, 3 dias. Menos do que isso eu também não recomendo. Portanto, vamos olhar aqui para a versão original. Portanto, e eu em 5 dias, basicamente, deixem-me só agora passar aqui para o tablet. Vamos ver se estas inovações todas não me falham aqui do meu lado. Ok, já estou no tablet. Assim consigo escrever. Portanto, eu em 5 dias eu vou começar com uma oportunidade. Ok. A oportunidade pode ser, aliás, eu neste momento estou num projeto em retalho. Ok. Pode ser como é que eu resolvo o problema. Vou dar aqui um problema bastante, se calhar simples, mas ilustrativo, que não é simples, não está resolvido há 20 anos. Como é que eu resolvo o problema das pessoas se perderem nos hipermercados de grande dimensão? Portanto, lojas de 16 mil metros quadrados, portanto, lojas muito grandes, não é? Portanto, ou seja, isto pode ser uma oportunidade, porque se as pessoas não se perdem e se encontram o que querem à primeira, provavelmente até compram mais coisas e voltam mais vezes porque não têm uma sensação de frustração. Portanto, tudo isto começa como uma oportunidade. Muitas das vezes esta oportunidade é validada
com a administração, com a direção, mas é uma oportunidade em que, basicamente, nós temos um problema mais ou menos identificado, mas não temos bem a certeza se é o problema certo para resolver, e temos uma solução que não é óbvia. Isto quer dizer o quê? Eu não uso o Design Sprint para soluções óbvias, ok? Portanto, eu uso o Design Sprint quando tenho um nível de incerteza, vamos supor que isto aqui é uma barra com nível de incerteza. Se o nível de incerteza for muito alto, eu vou usar um Design Sprint. Se eu souber qual é a solução que eu vou aplicar, eu não preciso do Design Sprint para nada. Para isso há outras ferramentas, como melhoria contínua, ferramentas do universo, talvez até do Agile, portanto, um fluxo de Kanban, Scrum. Portanto, eu conheço o problema, conheço a fórmula da solução, aplico. O Design Sprint que vocês usam contém um nível de incerteza muito grande relativamente ao problema. Mas vamos supor que o título do nosso sprint seria como melhorar, sei lá, como melhorar o quê? Capacidade, não sei se está aparecendo no ecrã, está, dos clientes não se perderem no supermercado. Pronto. Abreviando, para não perder aqui mais tempo, até podíamos começar aqui por perguntar ao ChatGPT. Não sei se estou a partilhar o ecrã. Não, estou a share this tab instead. Ok. Podíamos ir logo para aqui como melhorar, fazer aqui um zoom. Como evitar, posso ajudar? O problema é eles perdem-se, não é? Como evitar que os clientes se percam num supermercados muito grande. Grande dimensão. Pronto, muito grande. Ele sabe que muito grande é grande dimensão. Pronto, temos já aqui um conjunto de ideias, portanto, ficamos automaticamente inspirados. Alguns de vós, se calhar, lembraram-se aqui da ideia número 1. Agora eu posso só meter aqui a minha colherada. É só para dizer que isto nós fizemos agora aqui em meia dúzia de segundos, tipicamente demora um dia inteiro se for feito por pessoas sem a ajuda de uma ferramenta deste género. Não, no método tradicional nós damos post-its. Ninguém se lembraria de 7 soluções para este problema de certeza absoluta num único dia. Força! No método tradicional, como vocês, alguns de vós sabem, nós damos post-its às pessoas, definimos 10 minutos para gerar 10 ideias em 10 minutos. Há ali alguma confusão, porque logo de arranque as pessoas não percebem bem o que é que foi o enunciado. Desculpe, 10 ideias em 10 minutos ou uma ideia em 10 minutos? E há um que pergunta e para a sala toda, e com isto, naquilo que devia demorar os tais 7 minutos, já vamos em pelo menos 20 minutos, até que finalmente arrancamos com o exercício. E aliás, Miguel, ainda bem que interrompeste, porque 7 foi gerado em 1 segundo, mas eu posso pedir mais 10. Quer mais 10 ideias. Quer mais 10, sim. Portanto, 7 não chega, peço mais 10. Sim. E depois posso pedir a ele para, com base em critérios de avaliação, selecionar as prioritárias, ou posso pedir-lhe ele os critérios de avaliação para depois selecionar as prioritárias. Portanto, consigo fazer um trabalho muitíssimo, muitíssimo melhor e muitíssimo mais rapidamente, com muito menos esforço. E com pessoas menos experientes e com menos conhecimentos também. Também ajuda, não é? Só que uma pequena brincadeira, se acharem que o output não tem muita criatividade. Ou seja, o que é impressionante aqui ao nível de inteligência artificial é que nós estamos, de facto, no domínio da criatividade. E também no domínio da criatividade, o algoritmo já consegue dar resposta. Portanto, eu não estou a dizer que isto substitui o ser humano, e fica sempre bem dizer isto neste tipo de webinars, mas claramente é um copiloto. Apresentei-me aqui publicidade da Microsoft. É um copiloto que nós podemos usar para nos ajudar do ponto de vista da criatividade, e a inovação, como sabem, é, portanto, quantidade. Portanto, eu tenho que ter quantidade de problemas para definir que eu vou atacar, tenho que ter quantidade de ideias, porque a maior parte das ideias não são boas, não é? Voltando aqui ao Design Sprint, portanto, reparem que em pouco tempo já estamos a acelerar aqui o Design Sprint. Portanto, nós começamos com um desafio que deve ser muito maior do que este, portanto, um desafio grande. Na primeira etapa do Design Sprint, nós tipicamente convidamos especialistas, ou seja, vamos, por exemplo, neste caso, vamos convidar especialistas em retalho para nos darem uma visão do futuro do retalho. Será que o retalho é físico? Será que não é? Portanto, nós começamos o Design Sprint tipicamente a mapear as oportunidades, convidando especialistas.
Na era do design thinking, eu posso pedir, desculpem, da inteligência artificial, eu posso pedir um contributo ao ChatGPT ou a outros modelos que estejam disponíveis. Posso, inclusive, aliás, eu vou dar aqui um exemplo. Quero exemplos de como fazer um benchmark em tempo real, como o Tesco resolve o problema. Vamos ver se conseguimos ter aqui. Tesco é uma grande superfície comercial em outros países que não Portugal, nomeadamente o Reino Unido. Parece que o Tesco tem um aplicativo móvel com geolocalização e etiquetas eletrónicas nas prateleiras, o Club Card. Portanto, estamos a fazer aqui um benchmark em tempo real, porque imaginem que temos aqui a equipa de inovação na sala, não é? Queremos inspirá-los com coisas que acontecem fora do seu dia-a-dia. Eu, neste momento, estou a fazer um design sprint com inteligência artificial numa organização de retalho. E é impressionante, e vocês sabem isto, que eu se trabalho no mesmo sítio há 1 ano, e agora imaginem há 10 e há 15, eu não conheço outra realidade para além da minha realidade. Por isso, trazer estes exemplos de fora, que são um bocadinho diferentes ou muito diferentes, é muito inspirador quanto à arte do possível. Portanto, no primeiro dia do Design Sprint, eu basicamente tento trazer contributos de fora para responder aquele desafio que está em cima da mesa e abro espaço também a perguntas. Portanto, a equipa do Design Sprint pergunta aos peritos, que são convidados previamente, qualquer tipo de perguntas que ajude a contribuir para recolher insights sobre este desafio. No final do primeiro dia, nós definimos então aquela que pode ser a nossa abordagem. Portanto, é aqui que começamos a falar daquela que pode ser uma potencial solução. No segundo dia, portanto, temos o problema mais refinado do que tínhamos aqui logo de início. Vamos usar várias técnicas. Aliás, temos aqui um exemplo de uma técnica que é o storyboarding. Eu dou às equipas, eu dou às pessoas a possibilidade de individualmente, mas todas na mesma sala, pensarem em ideias. Quando eu digo todas na mesma sala, hoje em dia até pode ser remotamente. Aliás, eu estou a usar aqui um Miro Board, como estão a ver. O Miro, para quem nunca usou, é uma ferramenta colaborativa para que várias pessoas consigam colaborar num quadro branco em simultâneo. Portanto, eu basicamente dou às pessoas a capacidade de pensarem numa solução. Não estou a partilhar o meu ecrã, agora é que estou a partilhar. Portanto, o Miro, basicamente, é esta ferramenta colaborativa. Eu consigo ter aqui 50, 60, já tive 60 pessoas ao mesmo tempo no mesmo quadro e dou a possibilidade às pessoas para, como se estivessem lado a lado numa sala, mas também podem estar, contribuírem aqui com ideias para resolver o seu problema. No sprint que eu tenho neste momento em curso, quando chegamos à parte de ideação, eu deixei as pessoas darem as suas ideias, defini um timer de 7, 10 minutos, não me recordo. Quando terminámos, eu disse, ok, agora coloquem as vossas ideias no ChatGPT, neste caso, e peçam variantes das ideias. Peçam variantes e ainda mais variantes das ideias. Porque o que é que acontece quando nós pedimos ideias às pessoas a primeira vez? A maior parte é muito pouco arrojada. Tem muito pouco risco. Porque as pessoas no seu dia-a-dia são formatadas para não correr riscos. Aliás, o Miguel disse várias vezes, as organizações estão feitas para não inovar. As casas estão feitas para não inovar. Portanto, é importante pedir às pessoas, no fundo, vocês neste curso vão aprender, acima de tudo, a ser facilitadores do método do Design Sprint, ficando a conhecer também que ferramentas é que podem usar para melhorar o método do design Sprint. Nesta fase, nós vamos passar um dia inteiro, deixem-me voltar aqui, nós vamos passar um dia inteiro com várias técnicas, no fundo, do mundo do Design Thinking. Vamos passar um dia inteiro a pensar em soluções. Vamos dar a oportunidade de forma democrática às pessoas para votarem nas soluções que acham mais interessantes, para que no final do terceiro dia, neste caso de quarta-feira, nós tenhamos uma solução idealizada com os contributos das várias pessoas que fazem parte da equipa do sprint. Isto quer dizer o quê? Que ao final do terceiro dia, estou aqui a descrever o método dos 5 dias, nós estamos capazes de construir o nosso protótipo. E é aqui que a inteligência artificial pode ajudar de uma forma muito mais concreta, porque nós hoje temos ferramentas disponíveis para criar um vídeo. Aliás, o Miguel ainda ontem partilhou um vídeo comigo, dele próprio, a falar em inglês. Não foi, Miguel? Queres falar um pouco sobre esse vídeo? Como é que o fizeste? Esse vídeo já agora a ferramenta chama-se HeyGen, para quem quiser experimentar.
e basicamente em 5 minutos eu criei um vídeo de mim próprio com uma imagem de mim, com um texto que eu dei, e a ferramenta criou, isto de forma gratuita já agora, um vídeo de mim com 30 segundos a dar as boas-vindas aos alunos da disciplina. Neste caso era em inglês, sim. A voz é que não era a minha, porque eu em 5 minutos não consegui fazer com a minha voz, mas foi com a minha imagem, e o vídeo era criado automaticamente pela ferramenta. Isso significa que eu agora posso criar os vídeos todos que quiser, com meio minuto, 1 minuto, os minutos que eu quiser, a quantidade de vídeos que eu quiser, basta dar um texto, e o próprio texto, obviamente, será ele próprio criado com o ChatGPT. Portanto, neste momento eu posso criar os vídeos que eu quiser, sozinho, espetaculares, com uma locução fantástica, uma imagem fantástica, posso acertar o pitch, a luz, uma série de coisas, pagando, pronto, a licença, que é baratíssima, para aí 20 ou 30 dólares por mês, e posso, em vez de estar a criar vídeos, gravar num estúdio que eu sei o quanto custa, e o Hugo também, que já gravámos muitos, passa a conseguir criar os vídeos todos que eu quiser por 1/10, 1/20 do custo e do tempo, e vai haver uma explosão de vídeos nos próximos tempos por causa disto. E quem não o fizer vai ficar para trás, porque toda a gente vai ser capaz de fazer vídeos muito facilmente e de grande qualidade e muito barato. Hugo, era isto? Sim, Miguel, obrigado. Portanto, basicamente, voltando aqui ao nosso método do design sprint, nós na fase de prototipagem, nós queremos tornar tangível a nossa ideia. Porque quanto mais tangível for, mais capacidade eu tenho de colocar essa ideia à frente de pessoas, daquilo que é o nosso público-alvo, para nos darem feedback. Feedback é esse que é dado no dia seguinte. Aliás, no sprint que eu estou neste momento, tenho a equipa de sprint, certamente a esta hora ainda a trabalhar, porque eles estão a finalizar um protótipo que vão testar amanhã de manhã. E amanhã à tarde o que é que vai acontecer? Nós vamos analisar de forma estruturada o que é que aprendemos. Nem é o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que aprendemos. Porque o objetivo do método do Design Sprint, com inteligência artificial ou não, é basicamente aprender o que é que tem que ser ajustado na nossa ideia. Porque se é inovação, a tua ideia não vai estar bem à primeira. Portanto, vamos precisar de vários testes, de várias iterações. Os protótipos podem ser, por exemplo, vídeos autoexplicativos da vossa ideia, com mais do que pessoas a falar. Como este exemplo, não é? Que eu dei, não é? Por exemplo. Certo? Força. Podem ser protótipos clicáveis, ou seja, uma app ou um website. Podem ser maquetes, imaginem que é no mundo físico que nós estamos a falar. Portanto, eu consigo basicamente criar uma visualização, muitas das vezes tangível, para colocar à frente do meu público-alvo e receber feedback o mais depressa possível. Ou seja, o que é que nós estamos a dizer? Que é possível validar uma ideia de uma forma muito barata, muito eficiente, reduzindo o maior risco que as organizações têm quando decidem apostar em opiniões. E às vezes, eu diria até nunca, o método mais conhecido para tomar decisões sobre um projeto acaba por ser, eu vou ver se consigo escrever aqui. Ok, o método mais famoso para tomar... Desculpa, a minha pena não está a funcionar. O método mais conhecido para tomar decisões nas organizações é este. Alguns, se calhar, já viram este acrónimo. Basicamente é o Highest Paid Person Opinion. Tipicamente a pessoa mais bem paga da sala de reuniões é aquela que decide qual é a ideia que deve avançar, mas quando as ideias têm muito risco, eu preciso de evidências. Ok? E evidências não são estudos de mercado. Evidências é eu criar algo e pôr à frente dessa pessoa. Mal comparado, na Avenida da República em Lisboa, ou se calhar bem comparado, a padaria portuguesa, por exemplo, tem um laboratório de inovação, onde desenvolve alguns dos produtos em pequena escala para teste com o consumidor. Em função desse feedback, aquilo que funciona depois é escalado para as restantes lojas. A Sonai, por exemplo, tem um laboratório de cocriação de produtos de marca própria, salvo erro, em Alfragide, em que convida basicamente clientes aqui numa fase inicial para falarem sobre problemas, e todos os clientes adoram falar sobre problemas, para de seguida pensarem em soluções, para de seguida prototiparem em pequena escala uma solução, receberem feedback e, se necessário, voltar aqui atrás no processo. Porque quanto já mais agora, cedo eu também... falhar, mais barato fica. Força, Miguel. Já força. Não, termina. Não, essa parte final é fundamental. Ia dizer que quanto mais cedo eu falhar, menos dinheiro eu gasto na ideia errada. E aquilo que vocês não querem ser é uma ideia à procura de problemas, é uma solução à procura de problemas, que é o que nós mais observamos no mercado, em particular nas startups, mas também nas empresas estabelecidas, porque como têm acesso a capital, aprovam grandes projetos, na esperança, é um salto de fé
que aquilo funcione. E eu não preciso ter esse salto de fé quando tenho um método para testar ideias e ferramentas de inteligência artificial para prototipar muito rapidamente antes de passar um ciclo de produção ou desenvolvimento. Desculpa, Miguel. Não, era isso mesmo. Essa parte é importantíssima, do testar, não é? Protótipos, antes de gastarmos mais dinheiro, não é? Tipicamente 10 ou 100 vezes mais dinheiro, a criar uma versão 1.0 do produto, confirmarmos que realmente aquele produto não só resolve o problema, como as pessoas querem usar o produto, porque não é só, não é? O nosso teste tem de ser se o cliente, o mercado, realmente vai querer comprar e usar aquele produto. Eu ia dar aqui 2 exemplos também, como é que se pode utilizar a inteligência artificial na prototipagem. Por exemplo, hoje em dia existem ferramentas que permitem criar, por exemplo, websites e até mockups de aplicações que facilitam imenso a criação de protótipos, que era um dos calcanhares daqueles deste método, era a criação de protótipos, nem toda a gente consegue criar protótipos rapidamente, não é? Ou se quer criar. E depois a parte também dos testes, porque o próprio ChatGPT pode personificar tipos de clientes, personas, e nós podemos fazer perguntas ao ChatGPT, por exemplo, dizendo a ele para se comportar como uma pessoa de um determinado tipo e depois testar também com o próprio ChatGPT. Portanto, em vez de ir para a rua entrevistar pessoas, que era o método, que é o método tradicional ainda hoje em dia, não é? Mas que é extremamente lento e caro. Ainda bem que falas nesse aspecto de entrevistar pessoas, porque na fase de teste há uma ferramenta que nós temos usado bastante agora, que se calhar alguns de vós também já viram falar, que são os utilizadores sintéticos. Ou seja, eu até posso testar o meu protótipo com utilizadores que são pessoas virtuais. E com isto, ou seja, eu defino a persona, jovem dos 25 aos 30 anos, que mora numa zona urbana na Europa, ok? Uma ferramenta como esta que está aqui à vossa frente consegue gerar pessoas como essa e eu vou testar a minha ideia e receber feedback com pessoas parecidas com aquela persona que eu criei. O que é que eu quero dizer com isto? Uma organização que diga, epá, tenho que ter cuidado com a minha reputação, eu não posso pôr produtos inacabados à frente do cliente, não sei o que é que eles vão dizer. Tem hoje aqui a possibilidade de, às 10 da manhã criar um protótipo, às 11 da manhã está a testar o protótipo com utilizadores virtuais, sintéticos, sílica. Isto abre portas para uma redução radical dos ciclos de experimentação, dos ciclos de inovação, ou seja, não há desculpas de como não tenho tempo, não tenho recursos para testar uma ideia nova. E sabemos que as pessoas não têm. Sabemos que as pessoas da operação em particular não têm. Portanto, neste curso o que é que nós trazemos? É o método, ou seja, como é que se testa uma ideia, como é que se facilita uma equipa, como é que se orienta uma equipa do contexto da vossa empresa, da vossa organização, e que ferramentas ao longo do ciclo de desenvolvimento de ideia, que ferramentas de IA, é que vocês podem usar para saber mais sobre o problema, gerar ideias para a solução, variantes das ideias, divergir, prototipar, como é que prototipamos isto rápido, e inclusive como é que nós testamos, e, por exemplo, como é que analisamos, imagina que fazem entrevistas, e que fazem relatório dessas entrevistas, como é que analisamos rapidamente a componente qualitativa e quantitativa das entrevistas que vocês fizeram. Análises que podem ser feitas em segundos, em minutos, versus análises manuais e sujeitas a erro, que nós fazemos sem a ajuda destas ferramentas. Portanto, o curso dá-vos a capacidade de, aprender a desenvolver uma ideia com o método Design Sprint. 2, como é que se tornam facilitadores de Design Sprint. 3, e aqui é o turbo, não é o plugin, como é que eu uso ferramentas de IA para fazer isto ainda muito melhor do que apenas o método per si, ok? Portanto, eu acho que é uma ferramenta essencial nos dias de hoje, porque se a vossa concorrência conhece os métodos, tem as tecnologias para testar novas ideias, vão trazer valor muito mais rápido ao mercado do que aquelas organizações que não têm métodos para fazer esta exploração e esta descoberta. Não sei se há aqui questões que estão a ser feitas. Pedi aqui alguma ajuda na Lúcia. Lúcia deve estar com o telefone em mute. Com o telefone, com o microfone. Desculpem. Agora já estou? Estão-me a ouvir? Sim. Sim, agora já me ouvem? Sim. Sim.
Ok, então vamos aqui a algumas questões que as pessoas já foram fazendo. Temos aqui questões tanto relacionadas com Design Thinking, Design Sprint e também Inteligência Artificial. Já temos algumas questões nesse sentido. Aqui o Bruno pergunta se Design Sprint como uma metodologia como a da Google ou como uma atividade dentro do Design Thinking. O que é que vocês acham? Eu não sei se percebi a pergunta. Ele pergunta se veem o Design Sprint como uma metodologia como que a Google apresenta, da Google Ventures, ou se acham que é uma atividade que deve ser inserida dentro do Design Thinking. Eu penso que é esta a pergunta que ele faz. Eu vou tentar responder. Eu acho que o Design Sprint é uma forma prática e imediata de começar a praticar Design Thinking. Ou seja, é uma receita que eu aprendo rápido e que posso começar a trabalhar já amanhã. E aplico os princípios do Design Thinking, ser centrado no público-alvo, centrado nos humanos, centrado nas pessoas e Human-Centered Design. Portanto, eu aprendo rápido. Onde é que isto encaixa com outras metodologias? Essa pergunta costuma surgir relacionada com esta. Ou seja, se eu consigo desenvolver uma ideia ao ponto de decidir que eu devo continuar a desenvolvê-la, a primeira coisa que eu devo fazer antes de começar o desenvolvimento e aplicar metodologias de delivery ou de eficiência de delivery, como é o caso do Scrum, de um Kanban, é se calhar começar com um Design Sprint, ok? Uma validação rápida. Depois, eventualmente, com o método Lean Startup, desenvolver o produto minimamente viável. Ou seja, antes de decidirem investir no produto minimamente viável, para quem conhece a linguagem, fazem um sprint de uma semana. As evidências são positivas. Outro Design Sprint logo de seguida. As evidências continuam a ser positivas. Vou então desenvolver um produto minimamente viável, porque às vezes demora 1 a 3 meses. Faço uma incubação, ou seja, eu vou reforçando as apostas em termos de investimento em função do feedback que eu recebo. O produto minimamente viável é bem sucedido. Então, ok, entro numa fase possivelmente de operação e aí já juntamos outras metodologias do mundo da eficiência, por exemplo, do desenvolvimento de software ou metodologias do mundo físico, mais como o Lean e outro tipo de metodologias. Ok. Até uma pergunta. Em que estado estamos em termos de evolução da inteligência artificial? Ainda no início? Posso... Deixa para o Miguel esta. E se calhar podemos deixar para o Miguel. Pronto, a frase claro que não é minha, já ouvi tantas vezes nos últimos meses, mas a que eu mais gosto é do Manuel Dias da Microsoft. Ele está sempre a dizer que hoje, a tecnologia que nós temos hoje é a pior de todas. Okay? Pronto. A tecnologia tem estado a evoluir cerca de 10 vezes por ano. A tecnologia que temos agora é cerca de 100 vezes melhor do que tínhamos há 2 anos atrás, sendo que, obviamente, o ChatGPT não começou há 2 anos atrás, começou há 4 ou 5 ou 6 ou 7, mas foi anunciado ao público e as pessoas começaram a conhecer há 2 anos atrás. Neste momento é cerca de 100 vezes melhor. Portanto, a nível de, comparando com a inteligência humana, está mais ou menos com um QI de 120, que é ao nível de um aluno de doutoramento. O ano passado estava a nível do aluno de mestrado, há 2 anos a nível do aluno de licenciatura. Neste momento o ChatGPT já passa todos os exames de medicina, de direito, de tudo e mais alguma coisa. Já é melhor de todos os alunos, praticamente todos os alunos universitários, em qualquer coisa. Portanto, é o nível que estamos neste momento. Agora, podem extrapolar para daqui a um ano, quando teremos uma tecnologia que vai ser 10 vezes melhor que esta. Portanto, estará ao nível das pessoas mais inteligentes do mundo. Daqui a 2 anos será mais inteligente que a pessoa mais inteligente do mundo e por aí em diante. Hugo, alguma opinião sobre aqui o tema do estado da inteligência artificial? É mais um comentário. Eu ontem, no meio de um sprint, tinha uma pessoa que dizia: eu não vou usar nenhuma ferramenta de inteligência artificial porque isto me assusta. Hoje, passadas 24 horas, a pessoa não quer outra coisa. Não quer outra coisa, portanto, eu tenho que abraçar o futuro de braços abertos e o facto destas ferramentas estarem acessíveis de forma gratuita, eu poder interagir de uma forma natural, em linguagem natural, é um convite a experimentem, comecem a experimentar. Já agora aqui uma publicidade: o BPI tem uma exposição sobre inteligência artificial no Saldanha, gratuita, convido todos a visitarem. Aliás, lancei o convite ontem à equipa que eu estou a facilitar. Logo à noite, ontem à noite foram visitar esta exposição e hoje, num grupo de 22 pessoas, estão todos maravilhados a usar estas ferramentas. Estamos a falar de pessoas com escolaridades entre o 9º ano e o 12º ano. Uhum. E estão a usar ferramentas de inteligência artificial. Porque perceberam o impacto na produtividade, na qualidade do trabalho que fazem, e agora já me disserem: vamos usar isto todos os dias, porque claramente vai-nos permitir ganhar tempo
para outras tarefas de valor acrescentado, mas também ao nível pessoal. Eu tenho que dar aqui um exemplo. O meu filho teve um teste de economia esta segunda-feira e eu, do domingo, fiz um teste. Eu até pus no LinkedIn. Tentei adivinhar que perguntas é que vão sair no teste de economia. Portanto, perguntei ao ChatGPT, o meu filho estuda neste externato, fazem o teste de economia. Em meio segundo surgiram 10 respostas, as 10 perguntas prováveis. Eu a seguir pedi, transforma-me isto num teste americano, para dar ao meu filho para ele praticar. Quando ele respondeu, eu pedi ao ChatGPT, mostra lá as respostas corretas. E apareceram as respostas corretas. E como disse foi que as perguntas que ali foram geradas eram muito parecidas, de facto, era isso que eu ia questionar. Sim, muito parecidas com o que saiu no exame. Mas repare, eu podia ter pedido, dá-me mais 10 perguntas. Mais 10 perguntas. Mais 10 perguntas. E todos sabemos, quando estamos para exame, o melhor que pode haver é o quê? São perguntas para nós praticarmos. Até no exame de condução ou no exame teórico era assim. Eu fazia testes com perguntas, respostas, até para perceber a linguagem. É simplesmente incrível o poder daquilo que está às nossas mãos. Agora imaginem, na vossa organização, não usarem isto e a concorrência usa. Portanto, estão claramente em desvantagem competitiva e podem ter um impacto já amanhã. Ou não é só a gente não usar, é a concorrência empresarial usar. É nós não usarmos e os nossos concorrentes pessoais, profissionais, ou seja, as outras pessoas que podem substituir-nos a nós no emprego, estarem a usar. E o que vai acontecer, e já está a acontecer, é que o aumento de produtividade já está a acontecer, por exemplo, na programação, de 15% a 20%, nós vamos precisar de 4/5 dos programadores. Portanto, há um quinto de programadores que neste momento já estão a mais, neste momento, e daqui a um ano vão estar, se calhar, metade dos programadores não serão necessários. Claro que o que vai acontecer é o contrário, é que nós vamos manter os mesmos programadores que existem hoje em dia, porque há falta de programadores, eles vão produzir 20% mais software já hoje em dia, daqui a um ano vão produzir 50% mais software, e os programadores que não tiverem a fazer isso estão completamente tramados, não vão ter emprego, porque vão ser muitíssimo menos produtivos, ou então vão ganhar muito menos que os outros, porque vão ser muito menos produtivos que aqueles que estão a usar estas tecnologias. Depois, se ainda houver tempo, 1 minuto, eu podia mostrar o vídeo que fiz anteontem, depois de visitar a exposição do BPI, cheguei a casa, fiz um vídeo, depois se houver 1 minuto... Se quiser pode colocar já aí operacional, Miguel, e depois nós como é que se faz? É no share screen. Share screen no lá em baixo. apresentar dá para partilhar ecrã. Enquanto que o Miguel partilha... É isto, não é? Enquanto o Miguel coloca, exatamente. Podemos já responder aqui à questão. Ele partilha o som também? Sim, aqui partilha o som. Normalmente não há aquele problema que então acontece. Vou tentar. Windows. Eu queria só responder aqui ao Gonçalo. O Gonçalo pergunta, o Gonçalo diz que não dispõe de 4, 5 dias para fazer um sprint. Eu vou dar uma sugestão de técnicas que tenho usado um pouco por toda a Europa, ok? Isto não tem que começar com 4, 5 dias. Pode começar com 2 horas. Eu em 2 horas consigo fazer uma amostragem do poder do método e das ferramentas com 1 hora. Okay? O que importa é juntar os decisores que depois autorizam mais tempo. É a lógica do empreendedor. Eu começo com o que tenho, eu começo com o mínimo possível, tento mostrar valor. E depois, à partida, com muita evangelização, eu vou conseguindo reduzir essa resistência. Então, eu vou mostrar aqui o vídeo que eu fiz anteontem, depois quando cheguei à casa da exposição do BPI, em 5 minutos criei este vídeo com a minha imagem, mas isto não é uma gravação, tá bem? Foi criado automaticamente pela ferramenta. É o avatar de mim próprio, ok? De mim próprio, com um texto meu, mas não a minha voz. Não se ouve. Não? Se calhar, Miguel, se quiseres partilhar o link diretamente aqui nos comentários, não sei se é partilhável. Eu não queria partilhar o link, porque isto foi uma brincadeira, e eu vou partilhar o link daqui a 2 ou 3 dias, quando fizer como deve ser. Um vídeo com a minha voz. Mas nós percebemos que o avatar não é Ele faz um movimento da boca. A imagem que estavam a ver não sou eu. Exato. Foi um vídeo criado pela ferramenta de mim. Pronto, para isso eu fiz primeiro uma gravação de um vídeo de 30 segundos, para ele apanhar a minha imagem, os meus trejeitos e assim, a minha boca, etc. E depois ele criou o vídeo com o texto que eu lhe dei. Ok, vamos agora então avançar aqui para algumas perguntas muito ligadas ao design de sprint e já voltamos aqui ao tema da inteligência artificial, que também temos questões. A Daniela Martins Oliveira pergunta se em projetos muito ligados à inovação existe maior incerteza. Sentem isso? Partilham desta opinião? Eu não percebi a primeira parte da pergunta. Em projetos que são muito ligados à inovação, se sentem uma maior incerteza? Provavelmente mais riscos?
Essa é a base da inovação. A inovação, aliás, vamos parar de chamar isto de inovação, podemos chamar incerteza, ou risco. A inovação, por definição, é risco e incerteza. Ok? Portugal, eu dou sempre esse exemplo. Portugal, há 500 anos atrás, era perito em inovação. Porque nós descobrimos o caminho marítimo para a Índia, nós descobrimos o Brasil, era incerteza total. O design sprint da altura era composto por algumas dessas ferramentas. Nós tínhamos caravelas que tinham uma capacidade de navegação superior a todo o resto da concorrência, uma tecnologia de navegação. Tínhamos uma tecnologia de orientação, lá está a inovação, porque aproveitámos algo de outra cultura, neste caso o astrolábio, salvo erro dos árabes. O astrolábio permitia navegar fora da costa. Portanto, nós tínhamos métodos e ferramentas para navegar com incerteza. Por exemplo, no caminho marítimo para a Índia havia pistas que chegaríamos a Calcute, salvo erro, por aquele lado. Aproveitando essas pistas, os insights, em linguagem moderna, com estes instrumentos, estas tecnologias de navegação de incerteza, nós de facto conseguimos inovar. Leia-se, descobrimos a rota, montámos uma rota de especiarias, criámos e capturámos valor. Portanto, isto foi uma inovação. Porquê? Porque resolveu o problema, criou a riqueza. Aquilo que o Design Sprint traz e métodos como o Design Sprint são ferramentas de redução de risco. Portanto, foi o que eu disse, só aplicas isto quando tens algo verdadeiramente inovador. Se conheces o problema e conheces a solução, tiras da prateleira e aplicas. Não é o Design Sprint, ou Design Thinking, ou Lean Startup. Se tens incerteza quanto ao problema e muita incerteza quanto à solução, tu queres iterações, hipóteses, testes rápidos, evidências. E queres decidir o teu próximo investimento, se vais duplicar ou triplicar, com base em evidências testadas com o teu público-alvo, seja interno ou seja externo. E há 3 tipos de incertezas nos projetos. Será que o cliente quer? Qual é o modelo de negócio? E como é que eu faço isto acontecer? O parte do fazer. Às vezes há questões de compliance e legal também. Portanto, o desirability, será que o cliente quer? Viability, que é o modelo de negócio e como é que eu faço dinheiro? E como é que eu faço isto acontecer? O fazer. E este tipo de métodos permite-te iterar rápido neste diagrama de Venn, desirability, viability, feasibility, para te reduzir o pior risco de todos. Desenvolver uma coisa errada. E eu sou do tempo, e o Miguel também, em que se celebrava on time, on budget. Eu entreguei dentro do orçamento e dentro do tempo um serviço que ninguém quer usar. E falando da administração pública, todos nos lembramos de vários serviços que foram para o ar, online, e que não resolveram nada, porque as pessoas continuavam em filas de espera desde as 4 da manhã para resolver o seu problema, porque os serviços públicos eram ineficientes online. Neste momento estamos na era de criar os serviços certos. Todas as semanas. Lançar novas coisas todas as semanas e até diria todos os dias. Como é o caso da Netflix, dizia o Paulo Rosado da OutSystems, que lança 5.000 updates por dia. Porquê? Tem os métodos e tem a tecnologia para teste rápido, o que funciona, escalas ainda mais rápido e capturas esse valor o mais depressa possível. Portanto, o que é que tu tens que ter na tua organização? Um método de inovação contínua. E o Design Sprint, o Lean Startup, este tipo de métodos com este tipo de tecnologias, traz-te a inovação contínua para completar a tua operação, claro, tem também uma melhoria contínua. O que é uma melhoria contínua? Pequenas melhorias de baixo risco numa base diária. O que é uma inovação contínua? É tu continuamente repensares o teu negócio. O que é que aí vem a seguir? E tu tens que descobrir novos caminhos marítimos para a Índia, enquanto estás aqui a cortar árvores e a otimizar o cortar das árvores ou fazer as caravelas. Portanto, tens de ter equipas de descobridores, é o Design Sprint e as suas ferramentas, e as equipas do dia-a-dia que pagam isso tudo. Portanto, tens de ter operação e tens que ter inovação na tua empresa. Só fizeres a operação, tornas-te a nova Nokia, ou a nova Tupperware, ou a nova Blockbuster, e tantos outros exemplos que todos nós conhecemos no dia-a-dia. Muito bem. Miguel, o Hugo há bocado falou de que nem todos os problemas podem ser resolvidos com o Design Sprint. E aqui a Alexandra Santos pergunta quais é que são esses problemas? Que problemas é que nós não conseguimos resolver com o Design Sprint? Eu diria que se quiseres lançar uma nave espacial para Marte, não vais usar o Design Sprint. Tens um problema aí de investigação e desenvolvimento. Um problema muito simples, não precisa do Design Sprint. Ok, exemplo, preciso de uma folha de cálculo. Vou comprar uma folha de cálculo. Ok. Preciso desenvolver um software para resolver um problema conhecido. Ok. Se calhar eu faço uma especificação, escrevo os requisitos, contrato um especialista em usabilidade e desenvolvo aquele software. Ok. Agora, tu queres criar uma startup. Tu queres criar... exemplo, tens um canal de vendas online. Vou dar aqui um exemplo. Tens um canal de vendas online.
e queres reformulá-lo e transformar aquilo num marketplace, que é uma abordagem, um modelo de negócio completamente diferente. Eu começaria com o design sprint para perceber marketplace do quê? Como? Portanto, queres repensar um canal ou queres ir para um canal novo, tens um nível de incerteza bastante grande. Então o design sprint é ótimo para fazer esse teste rápido. Portanto, repito, incerteza de problema ou incerteza quanto à solução, usas o design sprint. Tens a certeza qual é o problema e a certeza qual é a solução, usas outros métodos do mundo determinístico, não usas o design sprint. A Daniela Oliveira depois voltou aqui a deixar outra questão de se pode responder às ideias num formato de estrutura. O Hugo acabou por depois aqui explicar como é que funcionava o design sprint e que tem aquela estrutura já definida das 5 fases. Por isso avançamos para a questão da Maria Sá. Ela pergunta-se qual é que é a vossa opinião, aqui peço a opinião também do Miguel, relativamente à limitação da inteligência artificial à nossa criatividade. Posso? As pessoas têm tendência para... agora com o chat GPT, as pessoas não vão precisar de pensar, não vão precisar de ler, não vão precisar de escrever, não vão precisar de fazer nada e vão-se atrofiar e vão tornar-se vegetais. Há muito essa preocupação. Bem, de facto, não é? Quando os humanos começaram a usar animais para tratar a terra, não é? Cavar a terra para plantar vegetais há cerca de 20 mil anos atrás, também deixámos de fazer exercício físico e passámos a ser uns preguiçosos, não é? Pronto. Quando começámos a plantar vegetais e a ficar parados e a viver em vilas e aldeias, também parámos de dar de um lado para o outro, fizemos muito menos, ainda menos exercício físico. Portanto, esse problema já não é de agora. Quando apareceu a máquina calcular, as pessoas na altura preocuparam-se muito que já não era preciso fazer contas à mão e o cérebro ia atrofiar. Quando apareceram os computadores, já ninguém tem de escrever agora numa máquina de datilografar ou num papel. E agora hoje em dia é tudo por vídeo, os alunos já não sabem falar nem escrever. Está bem, mas hoje em dia nós somos 1000 vezes mais produtivos e 1000 vezes mais ricos do que éramos há 300 anos atrás. Portanto, a minha pergunta é, vocês têm que continuar a usar as tecnologias antigas e continuarmos como hoje em dia, em que há 25 anos que não há crescimento económico na Europa e nos Estados Unidos, ou vamos adotar estas tecnologias e vamos começar a ter mais dinheiro para resolver os problemas que temos hoje em dia, que são mais comuns? Hugo, algum comentário neste sentido? Seria apenas uma repetição daquilo que o professor Miguel disse. Portanto, basicamente, nós temos que abraçar cada uma destas oportunidades em vez de afastar, porque aliás, eu tenho isto fresco na minha cabeça porque estou a facilitar agora um design sprint. E eu lembro de uma frase, gostemos ou não, do professor Aníbal Cavaco Silva, ex-presidente da República Portuguesa, quando lhe perguntaram sobre a globalização, se era uma opção, e ele, como disse, claro que não, a globalização está cá e não é uma opção, ela vem, quer tu queiras, quer não queiras. Portanto, não é uma opção. Portanto, nós sabemos isso, nós consumimos produtos que vêm de todo o mundo, nós gostamos da globalização. No caso das grandes inovações, ou das inovações com I grande, estes saltos de paradigma, que demoram cada vez menos tempo, significa que nós temos que, na prática, ir ao ginásio com mais frequência. Nós temos que aprender estas ferramentas, porque a maneira como nós trabalhamos hoje não vai mudar amanhã, já está a mudar. E tal como a calculadora melhorou a nossa capacidade de fazer cálculos ainda mais complexos, depois o computador, nós vamos fazer coisas ainda mais complexas, com menos esforço, com mais velocidade, tirando partido dessas ferramentas, claramente que estão para ficar, e com esta mudança de paradigma, claramente que esta é a pior tecnologia que nós já uma vez usamos. Portanto, já amanhã, aliás, eu hoje posso ser perito nestas ferramentas, amanhã já não sou. Claro. Porque a evolução que isto está a ter é muito rápida, como nunca visto. E é normal, isto estava previsto, aliás, a lei de Moore fala sobre isto, não temos tempo agora para detalhar, mas recomendo a todos que, se não for este curso, tirem outros cursos, porque claramente as coisas estão aí, não é apenas uma competição entre empresas, é uma competição entre profissionais, e quem não agarrar estas ferramentas perde a sua relevância. Portanto, vais ficar completamente obsoleto e depois não digas que não te avisaram. Portanto, é mesmo preciso, não quero assustar as pessoas, é mesmo preciso aprender e qualificarem-se, valorizarem-se enquanto profissionais, porque a maior parte das profissões, como nós as conhecemos, vão ser reestruturadas e vão ser reinventadas, para não dizer que vão desaparecer, de facto vão.
É quase uma questão de sobrevivência profissional, não é? Fala-se muito agora neste termo. Olhem, última questão, que na verdade são duas, mas temos aqui duas pessoas, o Jorge e o Bruno, que acabaram por fazer duas perguntas muito semelhantes. O Jorge pergunta como é que nós conseguimos perceber que uma solução dada pelo ChatGPT é ou não viável, e depois o Bruno pergunta qual é que é o risco da inteligência artificial nos dar exemplos que não são propriamente reais, porque muitas das vezes estes modelos consultam fontes que não são muito seguras ou inventam um pouco. Miguel. Eu respondo mais uma vez de forma altamente provocatória, que é o meu estilo. Como é que nós sabemos que o que uma pessoa diz é fiável? Okay? O chat não sabemos. As pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas roubam, as pessoas são corruptas, as pessoas matam, atropelam pessoas nas passadeiras todos os dias, não é? Portanto, o ChatGPT tem todo o conhecimento que existe na humanidade. Sabe muito mais do que qualquer pessoa. Claro que não é perfeito, claro que de vez em quando inventa, claro que de vez em quando se engana, claro que de vez em quando não dá a resposta certa, mas uma pessoa é muitíssimo, muitíssimo pior. Porque as pessoas têm um conhecimento super, ultra limitado em relação ao ChatGPT e as pessoas também têm os seus interesses e pronto, e não é preciso dar exemplos, a gente sabe que, não é? Então em Portugal, não é? Aquela pequena corrupção e tal, quer dizer, isso é banal, quer dizer, portanto, as pessoas têm medo dos carros autónomos que vão atropelar as pessoas, quando hoje em dia, em Portugal, morrem montes de pessoas todos os dias atropeladas por carros, porque as pessoas vão odiar e vão falar ao telemóvel, vão distraídas, vão olhar para trás, vão, sabe-se lá Deus, eu agora já não passo de carro, até tenho medo de quase andar de carro aqui em Lisboa. Portanto, é assim, nós também não podemos ser mais papistas que o Papa. Claro que a tecnologia não é perfeita, mas a tecnologia, para fazer certas coisas, que não é tudo, é muito melhor do que nós. E é muito mais rápida. E principalmente isso é que vai fazer a diferença. É milhões de vezes mais barata do que nós. Portanto, nós temos que fazer aquilo que sabemos fazer bem, que a tecnologia ainda não faz. E deixar para a tecnologia aquilo que ela é melhor e mais barata e mais rápida do que nós. É isso, não é? Nada a dizer, é isso mesmo. Portanto, a IA na prática é amplificar aquilo que os seres humanos já são, e é aí que nós, seres humanos, somos fundamentais, que é, ok, nós recebemos estes outputs, olhamos para eles e decidimos confiamos ou não confiamos, também com base em evidências. Por isso é que o design sprint é bom. Tu vais prototipar, tu vais construir algo, tu vais validar no mercado, tu vais validar com o outro departamento. Aliás, eu tenho um autocolante no meu portátil, não consigo mostrar, está nas costas, que diz: a vida é um protótipo. A vida é um protótipo. Isto é tentativa e erro. Trouxe este autocolante do Centro de Inovação de Munique, da Universidade Técnica de Munique. A vida é um protótipo. Portanto, quanto mais testes tu fizeres, melhor tu ficas, porque mais rapidamente tu percebes o que é que funciona e não funciona, e não foi assim que aprendemos a andar. Portanto, tens aqui um método para, de forma estruturada e eficiente, aprenderes o mais possível, porque aquilo que é verdade hoje não é verdade amanhã. Isto aplica-se aos modelos de negócio, aos produtos, aos serviços, às empresas e às pessoas. Portanto, porque não ter aqui no meu cinto de ferramentas mais uma ferramenta de teste, Design Sprint, powered by ferramentas de inteligência artificial, para nos ajudarem no domínio da criatividade, no domínio do desafio, no domínio da prototipagem rápida, sem que para isso eu tenha que contratar 50 programadores para me fazer uma app com 5 ecrãs. Ok, portanto, está tudo ao vosso dispor, está tudo ao dispor da vossa concorrência enquanto pessoas, enquanto empresas, e o que este curso traz é esse know-how de forma condensada para que consigam aprender em poucas horas aquilo que nos demorou, eu diria, anos ou uma vida a aprender. Ok, olhem, eu estava a dizer que era a última questão, mas entretanto caiu aqui uma que eu não quero deixar também de dar resposta. O que é que pensam destas 4 regras para lidar com a inteligência artificial? Convidar sempre a IA generativa para a mesa, manter a supervisão humana, tratar a IA como pessoa, ou é a pior IA que alguma vez vai usar? Eu deixo para o Miguel, mas eu concordo. Não, até era para deixar para ti, mas é irresistível esta pergunta. Eu acabei de ler um livro do Alan Mollett, que é professor em Wharton, e que é professor já agora de inovação e inovação tecnológica, e ele virou-se completamente para estas tecnologias, e ele diz no livro, basicamente, o grande resumo do livro é: tratem a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, como uma pessoa. Pronto, é a grande lição do livro é essa. Tratem como uma pessoa. A melhor forma de lidar com esta tecnologia é tratar o ChatGPT como se fosse um estagiário que sabe um pouco tudo e que tem imensa vontade de trabalhar e que, coitado, ainda está a aprender. Pronto. Sendo que, claro, como eu já disse,
o Sabe Pôr Tudo sabe muito mais do que qualquer humano sobre tudo o que nós temos no mundo e está a aprender, ele já é melhor do que nós, está bem? Pronto. Mas não é especialista em nada, está bem? Por enquanto. E ok, pronto, muito bem. Então vamos agora, obrigada pelas questões de todas as pessoas. Estamos agora a chegar aqui à fase final da nossa Masterclass e vamos-vos mostrar aqui um vídeo para vos aguçar a curiosidade. Até já. O Inove Sprint é um produto que desenhámos em conjunto e que convida as empresas a contribuírem com uma ideia, com um desafio, identificarem 3, 4 colaboradores para durante 5 dias, ao longo de 5 semanas, desenvolverem essa ideia com base num método estruturado. E o método estruturado não reinventámos a roda, portanto basicamente adaptámos o Google Ventures Design Sprint, o livro famoso há vários anos, porque condensa em 5 dias a componente de exploração do problema, da solução, da prototipagem e o teste. O que os colaboradores encontram aqui é um espaço físico, um espaço virtual, as competências e a facilitação necessária para conseguir desenvolver, numa primeira iteração, uma ideia e depois, no final deste sprint, celebrar, obviamente, o desenvolvimento e as evidências que foram encontradas no formato de pitch, onde a direção / administração da empresa pode observar os resultados e decidir se continua o desenvolvimento daquela ideia ou não. Eu penso que isto também muda muito a cultura da empresa, não é? Em termos de inovação. Sim, eu podia acrescentar, porque é muito interessante que além do projeto em si, propriamente dito, também há essa passagem de conhecimento, não é? Que até pode ser visto como uma espécie de um curso em que as pessoas da empresa que vierem participar neste programa também adquiram essas competências e depois de fazerem isto connosco uma vez, estejam capacitadas para fazer mais vezes por elas próprias, mas ficam com esse know-how e essa experiência terem feito uma vez e à segunda vez é tudo muito mais fácil. Portanto, acaba sendo 2 em 1, não é? Eu estou a formar os colaboradores da minha empresa, ao mesmo tempo estou a testar uma ideia, a desenvolver uma ideia de novo negócio, e se calhar um 3 em 1, e estou a mudar também a cultura da organização. A cultura através do know-how, não é? Do método e a maneira de trabalhar, não é? A outra coisa que eu também acho que é interessante é que esses 5 dias não precisam ser 5 dias intensivos numa semana. Estou a falar de 5 dias de esforço, não é? Mas esses 5 dias de esforço podem ser perfeitamente distribuídos ao longo de, por exemplo, um dia por semana, durante 5 semanas. Para ter uma solução que resolve o problema da falta de tempo, da falta de competências para inovar, e claramente num espaço como este, Inove, aqui junto ao técnico, teríamos que trazer algum método científico, formulação de hipóteses, experimentação, no fundo um kit de desenvolvimento de ideias que muda a cultura, forma as pessoas e ajuda as organizações a continuarem relevantes.